Live de aniversário, homenagem à minha mãe. Está aqui o bolo que eu comprei para ela é um panetone. O espírito dela pediu para comprar panetone. Vou estar mostrando algumas fotos, tem mais fotos aqui falando sobre algumas coisas. Um dos pontos principais da minha mãe é a valorização da vida. Nunca soube de alguém que valorizasse tanto a vida como ela valorizava. E teve um tempo que ela me ajudou com metade do dinheiro do salário dela ou mais quando eu não tinha. Psst, ei, guria, é você mesmo. Eu mencionei no Instagram. Se você está vendo esse story no Facebook, clica aqui em cima e entra no meu Instagram. Aproveita e me segue. Hoje, 18 de outubro, é o aniversário da minha mãe. Ela nunca comemorou um aniversário na vida dela, em vida. Eu acredito que pela primeira vez pode estar no mundo espiritual sendo comemorado o aniversário da minha mãe. Eu não vou falar quantos anos que ela faria, porque ela não gostava de falar quantos anos que ela tinha. Até ela gostava quando eu avisava o aniversário dela, não chegava a importar, mas se eu falava o número, aí ela não gostava que falava o número do ano. Um panetone, um dos que ela mais gostava, o Zael, que era mais acostumado, o Paraty também, mas eles são iguais. O bolo que eu comprei para ela. E com muitos estudos que eu tenho sobre espiritualidade, as pessoas, os entes queridos no mundo espiritual recebem uma cópia dos presentes que lhes são ofertados. Eu queria muito comprar uma casa para a minha mãe, e tanto que eu queria. E a mãe tem no mundo espiritual duas casas semelhantes às mesmas que eu queria arrumar para a minha mãe. São muitos os tópicos aqui que eu tenho a ser falados. Começar por algumas fotos aqui. Tem como virar a câmera? Não tenho certeza. Eu vou experimentar. Se cair, eu já volto. Tem, porque eu já fiz live virando câmera. Esta é a foto mais antiga da minha mãe, quando ela tinha 14 anos. Ela nasceu em 40. Tá, eu falei a década, né? Mas não vou falar o ano. Essa foto certamente é provável ser dos anos 50, por aí, 60. A segunda foto mais antiga da mãe. Esta é a segunda foto mais antiga da minha mãe. Quando ela casou em 1967 ou 1968. Esta foto está guardada como nova. Ela tinha todo cuidado. Essa foto não é usada, tipo, guardada como nova. Ficava no fundo de uma mala. Esta outra é uma foto usada, que ela tinha dado para uma pessoa. Aí, como a pessoa não cuidou da foto, ficou contando amarrotada, aí a mãe pegou de volta e guardou a mesma foto. Uma outra terceira foto seria aqui. Mas aqui aparece só um cantinho do... Como que mostra aqui? Só tem um cantinho do rosto da mãe, né? Aparece um braço aqui. Seria a terceira foto. Porque outras fotos que ela tinha foram destruídas. Aqui é eu que aparece, esse piá aqui sou eu. Esta é de fevereiro de 2008.
A última foto tirada na propriedade que tínhamos em Vila Formosa, Douradina. Naquele tempo ainda ela usava lenço. E a foto mais nova em papel, esta de 2013, tirada em Santa Isabel de Ivaí. É a foto que foi publicada na Folha de Londrina. Acredito que está na segunda edição do meu livro também. Eu não recebi ainda a segunda edição, já está à venda na loja Eclipse. Tem mais uma foto que está fora da sequência da ordem aqui. É que eu coloquei virado por causa da luz, né? Para proteger a luz, aí eu fico virando. É a foto, é dessa foto que foi feita a identidade dela. Uma das marcas mais importantes da mãe, que mais eu lembro quando eu sinto saudade, é o formato dos olhos, né? Assim, um tanto caolha, zarolha. E eu tinha, acho que eu tinha mais de 30 anos quando eu percebi que a minha mãe tem olhos diferentes das outras pessoas. É que a gente não percebe aquilo que às vezes de fora acha que é defeito, né? Pra gente, tipo, passa tão normal, batido. E é uma das marcas que mais deixa saudade, a diferença nos olhos dela. Por fim, eu acabei percebendo, através de alguns testes de observação e fotos, que eu também sou levemente caolho. Esta live eu vou precisar de fazer devagar, mais devagar do que é o costume. Então, a minha mãe tinha uma valorização. Vou virar a câmera aqui, olha. A live tem bastante objetos e eu preciso de fazer virar do lado de lá, do lado de cá. Nunca soube de alguém que valorizasse tanto a vida como a minha mãe. Por pior que estavam as coisas, por mais doente que ela sempre falava: hoje é dia de Deus. Todo dia é igual, todo dia é dia de Deus. Por mais que ela estava doente, ela falava que queria viver. Ela falava que não queria morrer, queria viver sempre, a vida toda. Ela é como se ela acreditasse que não fosse morrer, mas assim acreditava que partia dessa vida, né? E já imediatamente começava a vida espiritual. É mais ou menos assim. E ela não aceitava falar sobre morte. Para ela é um tabu. Ela só foi permitir falar sobre o assunto nos últimos meses de vida. Assim, por mais que estava difícil a situação, eu contava dificuldades, sofrimentos da vida e ela sempre falava: mas tá bom, filho, é difícil quem está sentindo dor, é difícil sentindo dor, tá podendo andar e não tá com dor, e tá bom. Ela sofreu dores muito grandes, imensas, por vários anos e já há décadas. Desde quando era criança, ela sentia dores no corpo por diferentes enfermidades que ela passou. E eu sofri muito dores da alma, muitas dores imensas do espírito, de saudade, solidão. Solidão de pessoas que eu não conheci, de pessoas que se foram. Muitos lutos pelos quais eu passei. Dor moral, dor sentimental, dores da alma. As da minha mãe foram mais físicas, quase todas físicas, mas do sentimento também. Então, ainda quando estamos no começo da live, eu quero falar sobre os cuidados da mãe comigo na infância, na juventude, na idade adulta.
A mãe conta que me dava banho, ajudava a tomar banho até os 14 anos. Até os 14 anos. Eu sou portador de autismo. Eu tenho um modo de vida diferente das outras pessoas, sabe? Autista é diferente. Depois, quando eu tava com uns 30 e tantos, 40 anos, aí eu tive alguns certos problemas aí, tipo, de moças que não tiveram preguiça, não tiveram coragem de me dar atenção, de falar oi, de responder algumas coisas que eu estava perguntando, às vezes apertar a mão, dar um abraço, um beijo. Tipo, acha que tudo é pesado, tudo é tão difícil, né? Mas a mãe faz muito por um filho. Ela tentou muito me livrar, o meu pai, de me escravizar na infância. Eu passei por muita escravidão infantil. E algumas vezes meu pai, tipo, pegava eu e levava para a migração para trabalhar fora. Se fosse hoje em dia, era falado raptar, né? Tomar da mãe, raptar. Naquele tempo eu não tinha essas leis de conselho tutelar, não tinha tratamento para autista, era tudo na borracha, na bancada. Não tinha esse negócio de feminismo, lei de proteção da mulher, Maria da Penha. Maria da Penha, naquele tempo, por certo, era solteira ainda. É, direitos humanos, essas coisas não tinha, né? Tipo, a gente era de vila, era da roça, e as coisas aconteciam muito na forma, parecendo no começo dos anos 900, né? Mas não é tão atrasado assim. E roncador que anda tendo uns costumes, tem vez que tá nos costumes parecendo os anos 800, né? Aqueles costumes lá de roncador, tipo de vingança lá, como fala, de acerto de conta em festas aqui lá, é parecido dos anos 800, mais antigo ainda. Então, 2007 que a mãe aposentou, 2008, assim que minha mãe aposentou, ela passou a pagar o meu aluguel todo mês, quase todo mês, ela me dava o dinheiro do aluguel, que naquele tempo era R$ 150 que custava o lugar que eu morava daquela época. E quando eu entrei na faculdade, em 2014, acho que também em parte de 2008, naquele tempo a mãe gastava comigo mais ou menos a metade do salário. Tinha vezes que era quase a metade, alguns meses passava da metade, mas normalmente era a metade. Não só minha mãe, mas teve uma professora, eu não vou citar o nome, talvez seria, a pessoa poderia sentir bem um elogio em público, às vezes não, por causa que é questão de privacidade. Teve uma professora que por um bom tempo me ajudou também com R$ 100 e algumas outras professoras, umas 3 professoras da Unipar. Alguns empresários me ajudaram, enquanto algumas moças com esses costumes modernos da agora, tipo que tudo acha que é cansativo e não tinha coragem de me dar atenção, cumprimentar, tipo dar um abraço, um incentivo, um beijo. Aí inventaram calúnias e de que eu vivia direto na frente da Unipar, só ficava na frente da Unipar, mas eu morava na frente da Unipar e eu trabalhava era na frente da Unipar. É, e inventaram calúnia de que eu tinha. Bom, não é calúnia, é verdade, né? Tinha dado flor para uma moça, mas eu não dei para uma, eu dei flor para centenas de moças. A minha vida sempre foi assim, desde a adolescência. É que os costumes mudaram, retrocederam. O que era romantismo, que era considerado lindo, muito perfeito no tempo de nossos avós, ou quem sabe bisavós de vocês, mas para mim seria o tempo de meus pais mesmo, hoje em dia foi criminalizado, considerado como erro, como pecado, como crime. E muitas coisas que são bonitas na moral, na evolução, às vezes no espiritismo, pelas igrejas, mas pelo mundo aí fora é considerado errado. Tipo, é, como que poderia dizer? Até que volta o raciocínio, eu vou trocando de assunto, depois eu vou voltando novamente. A mãe tinha deixado sobre a cama dela esse gás que chama, não é, né? Esse material de faixa do curativo.
E eu achei que deixou de lembrança, porque ficou muito bem enroladinho. E eu via todos os dias, quase, que ela fazia o curativo, e eu achei que ela deixou de lembrança. Pelo formato que foi enrolado, dá mais ou menos o formato da perna na altura do curativo. A figura geométrica, assim, meio que, como que fala? Bom, eu estou com dificuldade para falar os nomes das coisas, eu estou com dificuldade de linguagem. Assim, depois que eu sofri o atentado, eu tive bastante perda no modo de falar. Mas dá mais ou menos a figura geométrica, largura, mais ou menos igual que era da perna da minha mãe. Isso aqui eu guardei de mostra. Isso aqui é o papel higiênico enrolado. Isso aqui a mãe usava molhado para enxugar as mãos, para limpar as mãos, porque ela não tinha condição de lavar as mãos normal na torneira. Ela escorava com o braço assim, ela ligava a torneira e lavava as mãos sem poder esfregar uma na outra. Era bastante difícil. Era um sacrifício. Ela ficava às vezes gemendo, sabe? Gemendo. Esses são os cabelos da minha mãe que eu coletei durante esses meses, durante esses 6 meses. Acho que já são centenas de fios. Ela queria que eu guardasse de lembrança fios de cabelo dela, só que ela não contou pra mim, ela não explicou. Ela só foi me falar nas últimas semanas, quando eu estava perto de morrer. Ela tinha um comportamento, isso já falei em alguns vídeos, né? Que sempre ela deixava os fios de cabelo que caíam sobre a minha cama. Até achava um comportamento um tanto abusado e achava que estava, tipo, descuidando, porque que não limpava no quarto dela, na cama dela. Não, mas aqui, havia uma intenção, um segredo por trás e eu não conseguia compreender. Oi, Marisa. Boa noite. Esta é uma das lives que mais está aparecendo nomes aqui. Não sei por que não está aparecendo números em cima. Acho que só aparece na hora que entra, né? Eu não sei bem como estão minhas configurações. Desde a infância ou desde a adolescência, o tempo todo assim que eu tenho lembrança mais ou menos do conteúdo da minha oração, eu sempre pedia para Deus para eu ter vida longa. Eu queria ter vida longa e que meus pais tivessem vida longa, meu pai e minha mãe. Eu ainda tenho meu pai vivo. Minha mãe faleceu na noite de 14 para 15 de abril. Eu vou falando porque sempre tem uns que vão caindo assim de paraquedas, né? Os novatos, seguidores novatos, ou que está assistindo pela primeira vez. E eu sempre orava, agradecendo pelos meus pais e pedindo para que Deus conservasse meus pais vivos, pelo menos enquanto eu estivesse solteiro. Eu precisava dos meus pais, queria meus pais vivos ao menos enquanto eu estivesse solteiro. E o tempo passou e eles envelheceram. E minha mãe se foi. Eu não me casei, eu não tive filhos, netos. Eu já tenho idade de ter netos. Na verdade, você ouve alguns vídeos por aí nos meus canais que eu falo sobre supostos filhos, sobre filhos espirituais e sobre filhos físicos mesmos. Sim, mas eu não os conheci, eu não os tenho comigo. Eu não tenho prova física da existência deles. E eu pedia para que eles tivessem a vida longa, de uns 100 anos, com saúde, uns 100 anos. A saúde da mãe estava tão mal e eu percebi que ela estava morrendo na virada do ano passado para este ano. Aí eu não pedi mais para Deus dar vida longa, eu pedi para Deus curar a minha mãe, continuei pedindo para Deus curar a minha mãe, mas eu não chegava a pedir mais vida de 120 anos para a minha mãe, porque achei que não compensava para ela.
E muito menos eu não fiquei pedindo mais desde o final do ano passado, de dezembro ou de janeiro desse ano para cá, que eu não tenho orado mais pedindo que eu quero ter vida longa, uma vida de 120 anos, uma vida longa, porque acho que não tem sentido, porque eu já não tenho minha família, assim, tipo assim, eu não me casei, eu nem sequer tive a namorada para minha mãe ver como namorada. Se eu me casar, não terá minha mãe na festa de casamento. Tipo, se eu me formar, não terá minha mãe na formatura. E nem namorada sequer eu tenho. Entende? No meu modo de entender, eu já cumpri a missão. Tipo, eu tô como que à espera da morte chegar. Pode ser que demora, pode ser que não. Mas para mim é assim. O combinado com a minha mãe era isso. Um dos três ia na frente, porque todo mundo morre mesmo. Um dos três ia na frente, depois ia os outros dois, ou ia um, depois ia o outro. Então eu me senti como se estivesse à espera. Não que eu não tenha sonhos. Os meus gostos são menos comparados com a maioria. Às vezes, tipo, eu não tenho vontade de ter tantas grandiosas coisas. Eu tinha demais o sonho avarido, tipo, vontade de ter carros. Eu tinha muito na adolescência. Vontade de ter terras, roça, fazenda. Isso eu tinha muito no ano 2009, começo dos anos 2010. Enquanto eu mantinha o sonho de me casar. Mas depois que não deu certo a Tati, que não deu certo a Daiane, filha do Mário, eu esqueci desses sonhos, tipo assim, tipo, porque acho que não vale a pena. Sem um casamento, sem a companheira, eu acho que não vale a pena. O meu sentimento, a minha personalidade é de viver em família. Eu sou muito de família e a família para mim é muito importante. Talvez seja exagerado em extrema importância considerado com o que é para alguns. Esta cadeira que eu estou usando para live é a melhor cadeira da minha mãe. Embora ela não usava nos últimos anos, devido ao problema de saúde, ela não conseguia sentar sobre essa cadeira. Foi a cadeira mais cara que ela comprou. Vou mostrar aqui esta camisa da mãe. Nossa, pensa numa camisa sagrada, uma roupa sagrada. Porque esta é a camisa que o espírito da minha mãe mais usa. Foi tirado cópia no mundo espiritual e o espírito desta camisa está com minha mãe. Porque vai o corpo para o mundo espiritual e leva algumas coisas, tipo, as pessoas não vão morar com Deus pelado, não vão ficar andando peladas depois pós, sabe? Usa roupa. E que roupas são? As roupas que usavam na terra ou roupas ganhadas pelos anjos, que Deus dá, que os espíritos dão. E a pessoa tem o direito de escolher usar a roupa que usava na terra, as roupas que mais gosta. Então, metade das vezes, ou mais da metade das vezes que eu vejo minha mãe é com esta camisa. Pelo que lembro, era a roupa que ela ia à igreja antes, a roupa de passeio, depois ela passou a usar em casa. E mesmo depois do tempo dela na Terra, ainda sente bem usando a cópia desta roupa. Em vídeos de canais espíritas explica que os espíritos quase não ficam trocando de roupas. Eles podem passar o mês todo com a roupa, o ano todo com a roupa. É como se fosse um uniforme, ou seja, assim como uma freira, assim, freiras de convento, citando o melhor exemplo aqui para nós no Brasil, entre os cristãos. Mas em outros países tem outras culturas que as pessoas têm roupa às vezes muito parecida o tempo todo, isso pode ter. Por exemplo, tem freiras que usam roupa cinza o tempo todo, que usam roupa marrom o tempo todo, não é? Roupa azul o tempo todo. Assim é a vida dos espíritos. Eles não ficam, às vezes, o ano todo com a roupa, mas têm a tendência de estar sempre com roupas parecidas.
É bastante. Esses tempos atrás eu fui dar recado de um senhor que faleceu para a filha dele. E eu falei sobre a roupa que ele estava vestido, descrevia a camisa. E ela disse que é a mesma que tem na foto no quadro. E eu não frequento a casa deles, eu não sei que tem a foto dele no quadro, e muito menos que roupa que era. Isso acontece também com pessoas que estavam vivas. Por exemplo, em 2008 eu tive visão com uma moça e eu vi detalhes da costura da roupa de uma moça. E ela veio em casa visitar minha mãe e eu vi os mesmos detalhes que eu tinha visto na visão, eu vi físico. Os mesmos detalhes na roupa. Eu acredito que o espírito da mãe se fez presente comigo hoje, com meu pai. A mãe está visitando a gente hoje, porque no aniversário é uma das principais datas de visita de espírito, embora seja aniversário da pessoa que está viva, né? Mas o meu aniversário está bem próximo, o meu aniversário é bem próximo, é poucos dias de diferença da minha mãe. Uma semana de diferença, é 7 dias. Acontece que minha mãe tinha deixado o recado, uma das maiores recomendações da minha mãe foi levar meu pai para a igreja. Eu fiquei 6 meses tentando levar meu pai para a igreja e eu só consegui levar meu pai na missa de sétimo dia. E eles frequentavam só a igreja evangélica, quase só. E meu pai não tinha ido na igreja que frequentava, sabe? Na igreja que frequentava com minha mãe nos últimos anos. Ou há décadas. E hoje, praticamente, eu nem estava com condição de ir, né? Porque meu pai deu, assim, bastante trabalho hoje, sabe? Pessoa com problema de saúde, né? Tipo, se não for Alzheimer, mas o comportamento dele é bastante parecido. Nossa, agora que eu tô, tipo, lembrando. Eu só fiz uma refeição normal hoje, só o almoço. Eu não tomei café da manhã. Eu só almocei e depois comi um pão de queijo à tarde para ir para a igreja. E estou até agora com o que poder dizer uma refeição e meia, uma refeição e pouco. Bom, estou sentindo totalmente normal porque no tempo, nos 4 meses que eu fiquei cuidando da minha mãe, eu estava comendo só 2 vezes no dia mesmo. Ou 3. Depois eu vou tomar um lanche para dormir. Mas eu estou meio que acostumado. Tipo, se a pessoa cuida de idoso, normalmente não tem tempo para si. Se ter tempo para si, o idoso morre, às vezes. Nossa, a minha mãe, tipo, eu não tava aguentando, eu tava, tipo, surtando, eu tava surtando de burnout. Tipo, eu não tava mais indo à igreja, não tava, eu tava perdendo os dias sem tomar banho, só 2 refeições no dia, dormindo tarde, todo desregulado. E quando eu não aguentei mais, a mãe se foi. Mas tem outros vídeos, outras lives que expliquei melhor sobre esse assunto. É, A mãe, na maioria das vidas passadas, foi a mesma. Eu estou dizendo que na maioria das minhas vidas passadas, a mãe foi a mesma. Esta da agora, Ana Antônia Pires. Em algumas vidas foram outras mães. Teve a Tatiane Priscila Marcão, que tem esse nome hoje, que foi outra pessoa no tempo de Cristo. Teve a Mariana Costa, que foi minha mãe, não sei bem qual vida, mas pelo que entendi, um tanto mais recente. Deve ser no milênio passado. A Daiane foi minha avó. A minha mãe,
essa que eu estou falando sobre ela, a minha mãe atual, foi a avó do meu avô. Ela me disse, o espírito dela me contou quando ela faleceu, que foi a avó do meu avô. Se ela foi a avó do meu avô e ela foi minha mãe na maioria das vidas, é bem provável que naquela vida ela foi minha mãe também. E ela tendo sido minha mãe naquela vida, então eu fui pai do meu avô atual. Essa é uma possibilidade muito grande. Se eu não fui pai dele, ela sendo minha mãe e sendo avó dele, eu posso ter sido tio do vô Clemente Pereira de Souza, então. É que, tendo algumas poucas informações, monta-se o quebra-cabeça e a árvore genealógica. As pessoas que estudam vidas passadas pegam alguns detalhes de visão, de sonhos, de documentos, até de pesquisa na internet, e vai juntando com lembranças, atos falhos, primeiro pensamento que vem à mente, e vai juntando o quebra-cabeça. Embora os dados principais são de regressões a vidas passadas, seja espontâneas ou seja provocadas em sessões de tratamento. O que pode dizer daí? Ela foi minha trisavó, porque foi a avó do meu avô. Sendo assim, ela foi, como ela é filha do vô Clemente, se ela foi trisavó do vô Clemente, não, se ela foi avó do vô Clemente, ela foi bisavó dela própria. É bisavó dela própria e ela é minha trisavó da vida atual. Então, a minha mãe, ela foi mãe e trisavó ao mesmo tempo. Outra coisa que eu queria comentar, vou ver se tem essa possibilidade. Ela falava muito do avô dela, né? Avô Pedro. Se o Pedro foi avô dela, por parte da mãe dela. É um índio legítimo por parte da mãe dela, índio pegado no mato. Se o Pedro foi avô dela, então ele é meu bisavô. Não sei se esse bisavô Pedro, se eu posso ser reencarnação dele. Foi percebido que eu tenho reencarnação indígena. É provável que eu tenha reencarnação indígena, não além de ser descendente de índio. Provável que descendente de índio tenha tido reencarnação indígena. Pode ter ou não, não é necessário ter. Mas tem coisas que vai alguns meses ou até anos de estudo. Sabia? Terapia de vidas passadas. Por exemplo, as terapias com a Fernanda Rosver vai uns 2 anos, 2 a 3 anos. É uma coisa, é um bom investimento. É como que, mesmo que pagar a faculdade, que as faculdades mais baratas do médio. É um investimento muito grande, é muito estudo. Além de que a gente pode ter naturalmente as regressões espontâneas. Então, como eu disse, a mãe tinha uma valorização muito grande pela vida. Tipo, incomum, acima do normal. Todo dia levantava e agradecia a Deus. Ela podia reclamar de tudo, ela reclamava das coisas, assim, das situações. Mas se tem uma coisa que, tipo, ela nunca reclamava, quase nunca reclamava, tipo, da vida. Reclamava da dor, mas por qualquer coisa que acontecia, ela queria continuar viva. Inclusive, ela disse que tinha condição, a vida dela duraria pelo menos até este aniversário, ou às vezes até mesmo até o começo do próximo ano. Mas ela disse que estava partindo por causa que eu não tinha condição de cuidar dela. E ela estava muito doentinha. E ela queria viver com Deus, ela queria viver mais, de uma forma mais plena. Então, se não fosse pecado, ela ia pedir para Deus
Deus leva ela para o mundo espiritual, para ela continuar vivendo uma vida melhor, assim, mais plena, mais nítida. Eu fiz aqui umas anotações de alguns palavreados, assim, toda coisa que eu faço, quase toda coisa que eu faço, eu tenho recordação, eu consigo saber o que que a mãe reagiria a esse tipo. Tudo, ou quase tudo que eu faço na vida, que eu vou fazer, uma vez ou outra a mãe viu eu fazer e ela dava algum elogio ou crítica no assunto. Então, tem como eu ter noção sobre qual seria a reação da mãe em cada coisa. A mãe conversou comigo este ano, de janeiro a abril, uma quantidade tão grande como se fosse 5 anos, 10 anos, muito, muito. Tipo, a mãe passava muito tempo, tipo, passava horas no dia conversando comigo. É, como que intuísse, mas naquela altura, por certo, ela já sabia que iria morrer. Então ela queria dar conta de falar as coisas. E as coisas eram muito repetidas, por certo, para eu memorizar. Eu lembro que nos últimos meses eu cheguei para pensar e refletir. Cada coisa que eu perguntava para a mãe, eu pensei assim, a mãe vai responder de tal jeito. Aí em seguida ela respondia, eram as mesmas palavras que me vinham no pensamento antes. É... Às vezes eu ia fazer uma coisa, eu pensava assim, a mãe vai falar de tal jeito, seja criticando ou elogiando, vai comentar de tal forma. Eu vou fazer isso, a mãe vai falar tais palavras. Eu fazia, e ela falava exatamente as mesmas palavras que eu havia pensado. Dá para entender pela lógica, pelo quebra-cabeça, que mesmo eu não tendo a mãe, quando eu vou perguntar uma coisa para ela, basta eu fazer a pergunta no pensamento, as palavras que vêm seriam as mesmas que ela falaria. Ou o que eu faço, aquilo que vem no pensamento sobre o que ela acha de eu fazer, seria o mesmo que ela falaria se estivesse viva. Provavelmente, assim, questão de um quebra-cabeça ou pela lógica. O comportamento e as palavras da pessoa nos últimos dias de vida, nos últimos tempos de vida, são bastante parecidas com os primeiros tempos de vida do lado de lá no mundo espiritual. Isso é uma coisa que tem no estudo espírita. E é uma coisa que a gente vê através da conversação, a entrevista com os espíritos, a observação dos espíritos no dia a dia. Eu digo isso porque eu tenho muito contato com os espíritos, eu converso muito com espíritos. E eu vejo muito espíritos, muitos. Embora foi extremamente cansativo, eu precisava de conversar tanto com a minha mãe, porque meu pai não conversava. Tipo, meu pai tem bem pouquinha fala e ficava muito paradão. E como não tinha mais pessoas na família e a minha mãe não recebia visita, tipo, não gostava de visita, não tinha condição de andar, de sair mais. Todas as conversas que a pessoa. Cada mulher conversa muito. Diz que as mulheres conversam muito, conversam demais. Bom, é o modo dos homens entender, mas tudo tem um motivo, tem um contexto. Então, era só eu para ouvir tudo, quase tudo que a minha mãe tinha para falar. Então ficou muito armazenado na minha mente, muito decorado, muito armazenado o conteúdo e como seria a reação da mãe para cada coisa. É, por exemplo, assim, às vezes eu tenho muito apurado, muito atarefado, serviço demais para fazer. Aí a mãe falava assim, vai fazendo o tanto que aguenta. Quando eu estava atrasado de dormir, por exemplo, hoje eu estou atrasado, né, de dormir, porque estou fazendo a live. Aí, de vez em quando, a mãe ficava falando assim, dorme com Deus, filho, dorme com Deus. Quando chovia, quando chove, aí a mãe falava assim, é bom, a natureza estava precisando de chuva. As plantas gostam muito de chuva. Aí a chuva ia engrossando,
E a mãe falava, apaga a luz, desliga o celular. A mãe queria as lâmpadas apagadas, é tudo quanto é aparelho apagado, desligado. É um modo de crença dela, um modo antigo de entender as coisas. E ela falava assim, precisa para respeitar o tempo, não pode ter nada ligado, porque é para respeitar o tempo. Antigamente, as pessoas respeitavam o tempo. Ao ouvir soltar fogos, aqui que a mãe falava, o povo está destruindo a natureza. O povo não tem mais amor à natureza. O povo está estragando o mundo que Deus criou. Assim, ao ouvir soltura de fogos, né? Dia de Nossa Senhora, Ano Novo, jogo, política. Quando vinha um temporal, esse tipo de cair galho, de faltar luz, temporal, a mãe ficava falando assim, Deus, acalma o tempo, acalma o tempo, Deus, acalma o tempo, Deus, acalma o tempo, acalma o tempo, Deus, acalma o tempo. Ela ficava falando assim. Sempre que aparecia, eu conseguia uma coisa boa, a mãe falava, agradece para Deus. Quando ela recebia o pagamento, eu entregava o pagamento para ela, o salário dela. Isso nos últimos anos. Aí ela me falava, pega R$ 80. Todo mês ela falava, trouxe meu pagamento? Então pega R$ 80 para ajudar o meu filho. É que ela ajudava pouco, ajudava menos, né, nos últimos anos. Mas também teve um tempo, não sei quantos anos teve vários, teve alguns anos, que ela, como eu falei no começo da live, que minha mãe tinha me ajudado com cerca de metade do salário dela. Uma coisa que minha mãe falava todo dia, ela falava assim, todo dia esse curativo. Não precisava disso. Por que todo dia? Ela falava. Quando vinha um barulho de fogos, ela falava, de novo essa soltação de fogos está atrapalhando a natureza. Sobre as moças, quando eu falava de uma moça bonita, eu mostrava foto no celular, ou às vezes mostrava quando a gente estava andando na rua, o tempo que a mãe saía. Principalmente quando eu falava das moças que eu gosto, que eu mais gostava, aí a mãe falava assim: moça, hoje em dia, que é rico. É as que é rico, elas gostam de dinheiro. É, ela falava assim, se é bonita, tem dono. Meu filho, entende assim. Se você é uma moça, vê uma moça, se você vê uma moça e a moça é bonita, é porque ela tem dono. E em alguns pontos ela tinha uma filosofia, um pensamento negativista, tipo eu falava, né, tipo reclamando que ela me puxava para trás, tipo nos pontos aumentava a minha fé, nos outros pontos parecia que tirava a fé. Mas é o modo e o meio em que ela foi criada e que ela viveu. Porque ela, tipo, ficou muito isolada, né, da sociedade nos últimos tempos. É a terceira, quarta vez que eu estou falando nessa live, porque eu quis destacar com ênfase que um ponto forte da minha mãe foi a valorização da vida. Ela falava muito sobre cuidar da saúde, tem que cuidar da saúde, é, sobre alimentar bem, sobre dormir até sustentar, né, deitar cedo. Eu estou fazendo essa live um tanto tarde, atrasado, porque hoje, como eu falei, né, eu só comi uma refeição, o almoço. Aí eu comecei a me emendar, fui à igreja, eu estava cuidando do pai, e o pai idoso, tipo, se a pessoa está cuidando do idoso, e ainda mais que eu tenho deficiência, tipo, não dá tempo de cuidar de mim. Só que eu não estou sentindo fome. Quer dizer, eu tenho um corpo treinado em certos pontos, porque na adolescência, quando eu não... Quando me atrapalharam a namorar, né, as regras da sociedade hoje em dia,
Tipo, há uma lei, uma norma não escrita de que deficiente não pode, não poderia namorar, não poderia casar, coisa e tal. E aí as pessoas me atrapalharam. E eu fiz uns jejuns de 3 meses, 4 meses, sem comer nada. Eu só tomava alguns líquidos ralos, finos. E sobrevivi, porque tinha isso, tipo, sobreviver. Se eu contar isso, parece uma das maiores mentiras possível, né? Só que o pessoal de Vila Formosa, o pessoal sabe, as pessoas que são testemunhas lá em Vila Formosa, todo mundo, quase todo mundo sabia. Embora isso já tem. Isso tem quase 30 anos, né? Mas ainda tem bastante gente daquele tempo. O Dr. Roberto Mangelardo Romano, ele é testemunha disso, por causa que eu consultava ele e ele viu a diferença, o tanto que eu tinha ficado magro, o tanto que eu tinha ficado anêmico.